Etiomo. Os exemplos mais marcantes da importância da nacionalidade no mundo de hoje são demonstrações de fervor patriótico. O Estado. Distribuição Sinapse. Hoje, a maioria das pessoas do mundo sente que pertence a uma nação, a um Estado. Na maioria dos países, o Estado organiza grandes obras públicas e oferece serviços. O Estado regulamenta a economia e redistribui a riqueza. O Estado cuida da saúde pública, da educação aos seus cidadãos e é responsável pela preservação da cultura. O Estado também é responsável por defender suas fronteiras e manter a paz no seu território. Ele controla a movimentação de bens e indivíduos. O Estado restringe a nossa liberdade ou nos protege da anarquia. Nos países em que as pessoas não reconhecem as autoridades estabelecidas, o Estado geralmente se torna um sangrento campo de batalha. Guerras e conquistas determinaram as fronteiras do mundo como o conhecemos. Hoje, não há um único pedaço de terra desabitada que não pertença a Estado algum. De cidade-estado a império. As primeiras cidades-estado surgiram na Mesopotâmia há cerca de 5.000 anos. Eram territórios com instituições públicas e poderes políticos estabelecidos. O aparecimento desses estados coincidiu com o desenvolvimento agrícola e a criação dos primeiros grandes sistemas de irrigação. Os nômades podiam ir embora quando o coletor de impostos chegasse, mas se você dependesse de uma agricultura irrigada e fosse embora, morreria de fome. Se dependesse de uma figueira que leva 50 anos para crescer, também morreria de fome. Um fator que prende você a um determinado lugar é o tipo de agricultura. Você não tem tanta liberdade, o que significa que o Estado pode chegar até você e recolher impostos regularmente. O segundo fator é quase certamente religioso. Os primeiros estados têm locais centrais quase sempre de função religiosa. É a combinação de um tipo de agricultura e do temor a Deus.
Os governantes das cidades-estado diziam representar os deuses na terra. Eles controlavam a produção de grãos e recolhiam o excedente como pagamento de impostos. Com outras potências, eles negociavam os grãos em troca de metais preciosos, madeira ou pedras destinados à construção de monumentos, templos e palácios. O Estado defendia as grandes obras públicas, além de ser responsável pela defesa da cidade e pela conquista de novos territórios para aumentar seu poder e sua riqueza. É muito importante saber que os estados são máquinas de fazer guerras. De forma simples, até 1880, não havia estado no mundo que gastasse menos de 50% de seus recursos em armas e defesa. São máquinas de proteção, luta e extração de recursos. Desde a mais remota antiguidade, as cidades mais poderosas e bem organizadas subjugavam as mais fracas e rebaixavam seu povo a escravos. Formado por antigas cidades espalhadas ao longo do Nilo, o Império Egípcio foi comandado por poderosos faraós, que eram considerados descendentes diretos de Ra, o deus do sol. O vizir, um tipo de primeiro-ministro, organizava grandes projetos e era responsável pelo tesouro real. Ele comandava um exército de funcionários públicos. Esses funcionários registravam a população e garantiam que o poder central soubesse de tudo o que ocorresse no império. Se quisermos entender a história egípcia, o Nilo é o segredo de tudo, já que o rio flui naturalmente até o norte e o vento sopra para o sul, fazendo dele um meio natural de comunicação. É muito importante saber disso. Na história, é muito difícil integrar grandes áreas para controlar territórios sem sistemas modernos de comunicação. O Nilo e, ocasionalmente, o Mediterrâneo, um mar interno relativamente seguro, fazem uma diferença enorme à formação do Estado. Daí a importância do Egito e do Estado egípcio. Por volta do ano 500 a.C., o mundo da Grécia Antiga foi dividido em mais de 200 cidades-estado que guerreavam constantemente. Nenhuma cidade era forte o bastante para conquistar as outras. Foi neste clima de conflito que nasceu a democracia em Atenas. Os assuntos militares mudaram neste período. Em vez da guerra de cavalaria, a guerra de infantaria pesada se torna dominante. Esta infantaria utilizava armamentos pesados, um escudo em um braço, suporte e o maravilhoso elmo grego com a peça que descia até o nariz. Isto era uma mobilização militar popular. Não era só cavalaria aristocrática. Todos os cidadãos participavam deste tipo de guerra. Uma explicação simples de democracia seria que, se os cidadãos sabem lutar e lutam para proteger sua cidade-estado, quando voltam para casa querem participar. Eles também sabem como matar. Portanto, as pessoas no poder devem levá-los a sério. Com a democracia, posições importantes não eram mais reservadas a ricos dignatários. A partir de então, os líderes tiveram que ganhar apoio popular. Péricles, que era um bom orador, foi eleito 14 vezes em 30 anos.
Nossa cidade é ótima. E o mundo inteiro nos manda seus produtos. E para aliviar a nossa fadiga, criamos várias diversões para a alma. Uma série interminável de competições e comemorações o ano inteiro. E construímos dependências luxuosas que nos dão prazer diariamente e eliminam a ansiedade. Em Roma, o poder ficava nas mãos das grandes famílias nobres, que depuseram e exilaram reis e fundaram uma república. República vem da expressão latina res publica. Literalmente significa a coisa pública ou pelo público. Ou seja, quando os jovens romanos atingiam a puberdade aos 16 anos, ganhavam a toga da virilidade, prestavam serviço militar e, em troca, ganhavam o direito de votar. Davam ao país alguns anos de sua vida e se tornavam cidadãos. A República era um governo tanto democrático quanto autoritário. O poder era partilhado pelos senadores da aristocracia romana e os magistrados e cônsules eram eleitos pelo povo. E o sistema durou 500 anos. Roma desistiu da República quando esta se tornou doente. Políticos, particularmente cônsules, combatiam-se entre si. Finalmente, para se chegar a um consenso, o imperador assumiu, tornando-se Augusto, como o chamaram. Esse imperador teve de reunificar os poderes políticos sob sua autoridade. No ano 27 a.C., Octavius, o filho adotivo de Júlio César, que era um bom guerreiro, se autoproclamou imperador vitalício. Ele conquistou o Egito de Cleópatra e reconstruiu o mundo romano unificado ao redor do Mediterrâneo. A melhor definição de império é o domínio político sobre sociedades dependentes. Mas isso não nos leva muito longe, pois precisamos compreender uma mudança ao pensar em impérios. Conhecemos exemplos no caso romano, no qual as pessoas queriam se unir a Roma, virar cidadãos romanos, achando que isso lhes traria a civilização. Em alguns pontos da história, os impérios podem ser vistos como progressivos. O Império foi o período em que grandes obras foram executadas. Aquedutos e estradas foram construídos. E o serviço postal imperial foi estabelecido nas províncias. O imperador usava a força e a propaganda para permanecer no poder. Moedas eram cunhadas ao gosto dele. Os artistas eram pagos para lhe cantar elogios, e as cerimônias dos jogos alardeavam sua grandeza. No século V, as tribos germânicas atacaram Roma, e os imperadores não conseguiram mais manter a paz no reino. Os cidadãos buscaram a proteção dos guerreiros mais fortes. Era o final do Império Romano. O rei está morto. Vida longa ao rei.
A igreja foi a única instituição romana que sobreviveu à Idade Média. Ela também teria papel decisivo na determinação de novas normas de poder no Ocidente. A igreja foi até os invasores nômades. Escreveu leis para eles e deu início ao processo de unção do líder. A igreja fez muito para transformar um líder tribal em um monarca europeu. Os lordes passaram vários séculos em guerra para anexar territórios. O rei era apenas um lorde entre vários, mesmo que o título o colocasse no topo da hierarquia. É fácil ver como a maioria dos monarcas europeus era pateticamente fraca. Observe as formas como morreram. Na Inglaterra, em um período de 400 anos, 4 ou 5 reis morreram pacificamente no próprio leito. Os outros foram assassinados de forma horrível. Os monarcas da Europa eram terrivelmente fracos. Não tinham meios regulares de obter uma renda tributável. Mais tarde, na Inglaterra, o rei Henrique II conseguiu ter uma renda que era mais baixa que a de seu bispo. Sujeitos a uma pequena elite de lordes e cavalheiros, os camponeses levavam uma vida triste. Tinham que executar tarefas pesadas para o lorde e remeter grande parte de sua colheita para ele. Quando os reis começaram a conseguir manter a paz em territórios maiores, os lordes perderam o papel de protetores. O oprimido campesinato começou a ver o rei como um salvador e uma fonte de justiça. No século XIII, os reis voltaram a ter poder. Na França, no início do século XIII, o rei era Filipe Augusto, que foi um ótimo rei. Na metade do século, outro rei fez história, o rei Luís IX. No final do século, foi Filipe, o Justo, outro grande rei. Com esses 3 nomes, podemos ver o verdadeiro poder real sendo reerguido. Com o rei sendo o chefe de Estado. Um Estado novo que exige poder político sobre o seu território. E para ele, e somente ele. Aos poucos, os reis instituíram a cobrança regular de impostos e centralizaram a administração de seus reinos. Nascia a monarquia absolutista. O sistema chegou ao auge com Luís XIV. O Rei Sol levou a personalidade real ao limite, fazendo deslumbrantes recepções e celebrações. Luís XIV declarou: "O Estado sou eu." Era uma verdade evidente. Como disse Bossuet, Luís XIV era um monarca por direito divino. Obteve seus poderes de Jesus Cristo e do Deus Pai. O imperador da China poderia dizer o mesmo, já que obtinha seu mandato do paraíso. O imperador do Japão, idem, já que era o Sol Supremo na terra do Sol Nascente. Acho que todo monarca pode alegar ser o Estado.
Se quisermos construir um Estado coletivo, devemos admitir que nenhum homem é superior a outro. Isso exige uma sociedade secular ou laical. Não serão mais reconhecidos semideuses na Terra. Era o início da República. Em 1793, revolucionários da França executaram o rei e defenderam a igualdade entre os homens. A morte de Luís XVI simbolizou o nascimento de um Estado governado pelo povo. A Revolução Francesa abalou todas as monarquias europeias. Para elas, era impensável que a ideologia revolucionária se difundisse. A nova república foi atacada por todos os lados. A Revolução Francesa teve um impacto enorme na história porque introduziu pela primeira vez o princípio da nacionalidade. Em 1792, na Batalha de Valmy, os soldados começaram a berrar: "Viva a nação!". Isso é de enorme importância, porque sugere que o povo, que se sente parte de uma sociedade e de uma unidade nacional, possui sentimentos muito fortes com relação ao seu Estado. O início do século XIX foi chamado de Primavera dos Povos, porque o período viu diversas rebeliões nacionalistas surgindo. As nações não queriam mais se sujeitar a uma autoridade externa e exigiam um governo motivado a conquistar objetivos nacionais. Não existe um indicador único para a criação de uma nação. Ele pode ser religioso, como nas comunidades que se rebelaram contra o Império Otomano. Também pode ser étnico ou linguístico, mas isso varia. Não há um marcador único que funcione todas as vezes. Mas uma nação é o sentido de comunidade, normalmente com a memória histórica de união. Com o nascimento da nação-estado, a humanidade começou a rumar em direção à democracia. O direito ao voto, antes reservado aos cidadãos ricos que pagavam impostos, gradualmente chegou aos proletários. Os grandes partidos políticos surgiram em meados do século XIX. Candidatos discursavam para as multidões, prometendo empregos e melhores condições de vida, em troca de votos. No final da Primeira Guerra Mundial, a Rússia era o país menos desenvolvido da Europa. A fome e o abismo entre ricos e pobres causava descontentamento geral. Liderados por Lenin, os comunistas assumiram o poder. Karl Marx nos disse que, de certa forma, o comunismo era um estado natural, algo escrito no destino da humanidade, algo que os seres humanos desejavam. Mas sabemos através da antropologia e de relatos históricos que o comunismo, no sentido de divisão igual de bens, é muito raro. A Revolução Russa criou um Estado sem precedentes na história. A ditadura de um só partido. Foi o nascimento do totalitarismo. O Estado totalitário dominou a arte da propaganda. Ele exigia que os indivíduos não só obedecessem ao Estado, mas também pensassem como ele.
O objetivo coletivo era mais importante do que o bem-estar individual. E a polícia servia para eliminar qualquer elemento indesejável. A Segunda Guerra Mundial marcou o fim do fascismo, mas deixou o mundo dividido entre a ideologia democrática do Ocidente e o comunismo. Em décadas recentes, a divergência popular no Bloco Leste contribuiu com a derrubada de vários governos. A queda do Muro de Berlim em 1989 se tornou um símbolo da queda do comunismo. Estados do mundo. Je ne me lasserai pas de le dire aux Françaises et aux Français, parce que c'est la vérité. Un peu de calme, mes chers collègues. Hoje, mais da metade dos povos do mundo vive em uma democracia. A maior democracia do mundo é a Índia, com 1 bilhão de pessoas. A Índia tem um congresso, um parlamento que parece o Congresso americano, e um governo que lembra o britânico, com um primeiro-ministro. A combinação das instituições britânica e americana funciona bem nesta democracia federal de 1 bilhão de pessoas, na qual cada estado tem amplos poderes à custa do Estado central. Au détriment de l'État central. Os chineses compõem 1/5 da população mundial e ainda vivem em um regime político dominado por um único partido. Desde os anos 70, os líderes chineses passaram por uma série de reformas econômicas. Eles privatizaram empresas, aboliram as comunas e abriram as portas para as tecnologias ocidentais. Mas eles abafaram as vozes que clamavam por democracia. Estão tentando reestruturar a economia, deixá-la mais parecida com o mercado. Talvez no final permitam uma maior liberdade de expressão. Não é uma relação absoluta, mas existe ligação entre afluência e democracia. Fica mais fácil se houver dinheiro para cobrir as brechas políticas dos problemas. Há espaço para a esperança. Ainda assim, velhos regimes, partidos, há uma eternidade no comando, nem sempre gostam de abrir mão do poder. Há grandes problemas em potencial. Na África, o conceito de Estado-nação é estranho à história e à cultura locais. Existia uma África antes da colonização. A África tem uma história pré-colonial e não tem nada em comum com as histórias das nações-estado. Ela é caracterizada pela mobilidade, o comércio e outros contatos. E uma forte estrutura de poder piramidal baseada em vila, tribo, reino e império. Essas formas variadas e complexas de poder político não lembram em nada a simplificação linear das nações-estado.
A Somália se tornou independente em 1960, mas ainda não conseguiu criar um Estado funcional que garanta a segurança de seus cidadãos. As regiões do país são comandadas por facções militares. O resultado são conflitos sangrentos agravados por condições econômicas desastrosas. O Estado deve ser aceito, reconhecido por quem ele governa. O inesperado nascimento de estados na grande onda de descolonização que varreu a África nos anos 60 foi recebido por total falta de compreensão. Qual era a forma institucional que nada tinha a ver com as tradições culturais, políticas e históricas dos povos africanos e subitamente surgiu tentando regulamentar tudo, até o comportamento de cada indivíduo? Os impérios coloniais estabeleceram estados com fronteiras artificiais. As populações que viviam nesses territórios não necessariamente tinham cultura, língua ou religião em comum. A rivalidade entre Hutus e Tutsis em Ruanda resultou em um genocídio com quase 1 milhão de vítimas. Uma generalização sobre a democracia, feita por John Stuart Mill e muitos pensadores desde aquela época, é que a democracia funciona melhor quando a questão da nacionalidade está resolvida. Se houver muitas suposições partilhadas, é mais fácil ter democracia. A democracia é um mundo em que nós nos amamos uns aos outros o bastante para poder discordar. Na África, o Estado não conseguiu cumprir as promessas de desenvolvimento social e econômico. Ao invés de ver as condições de vida melhorarem, os cidadãos se viram dominados por líderes corruptos que se apropriavam de verbas públicas. As pessoas na África e na Ásia que se decepcionaram com o estado cultural e materialmente tendem a buscar outras identidades e compromissos de lealdade, procuram outras formas de governo. Hoje, em todo o mundo, as minorias exigem governos que defendam seus interesses. Quando as pessoas não acham que as políticas de seu governo as representam, sérios conflitos ocorrem. Tradicionalmente, uma nação era definida por sua cultura, a origem de seus habitantes ou a crença de que partilhem uma história em comum. Estes grandes princípios fundamentais de uma nação se aplicam cada vez menos atualmente. Em países que aceitam imigrantes de todos os continentes, a questão da identidade nacional vem em primeiro plano. A nação-estado está prestes a desaparecer ou está simplesmente se redefinindo? Intervenção do Estado.
Nos 30 anos seguintes à Segunda Guerra Mundial, os países industrializados vivenciaram um crescimento estável da economia. Esta prosperidade permitiu ao Estado ser cada vez mais generoso com seus cidadãos. Desde os anos 70, as crises com a verba pública forçaram o Estado a reduzir os funcionários públicos e os serviços à população. Se olhar a proporção da renda nacional gasta pelo Estado, ela não mudou drasticamente em muitas nações na última década. A proporção na Suécia, um dos países que mais gastam com o bem-estar, passou de 3/4 para 2/3, e em países como os Estados Unidos é mais baixa, cerca de 1/3, mas no geral as proporções não mudaram. O problema do estado de bem-estar é que sua renda não aumentou de acordo com as necessidades da população. Hoje, os governos nacionais não podem mais controlar grandes multinacionais. Algumas têm lucro maior do que o produto interno bruto de países desenvolvidos. No mundo da globalização, o Estado não pode mais impor normas e proteger os trabalhadores. Os 15 estados da União Europeia concordaram em delegar parte de sua autoridade a um superestado mais capaz de lidar com a globalização. Antes, quando as coisas davam errado, pedia-se ajuda ao Estado. Hoje, na Europa, quando há um problema, você pede ajuda à comunidade europeia. Até quem perdeu o emprego fez protesto em Bruxelas em frente às agências da comunidade europeia, exigindo novos empregos. Tapetes vermelhos e honras à parte, os chefes de Estado estão perdendo seu poder? Mesmo dentro de suas fronteiras, lobbies poderosos impõem sua vontade a governos nacionais. No mundo, o poder do Estado-nação estará finalmente acabando? Não tenho certeza. Se olharmos diferentes partes do mundo, dentro da União Europeia, é verdade que perderam certo poder para a política monetária. Ela está centralizada, mas acho que a União é um fórum internacional. E, em geral, se os Estados se renderam a alguns poderes, eles também ganharam outros. Queremos que o Estado aprove leis que nos proíbam de fumar. Acho que o poder do Estado está se diversificando. Com os governos aprovando cada vez mais leis, eles exercem mais controle sobre todos os aspectos da vida em sociedade. Muita gente pergunta até que ponto o Estado deve entrar na nossa vida particular. Se quero andar de motocicleta, o Estado deve poder me mandar usar capacete, ou óculos, ou botas. E se eu quiser
andar de roupa de banho, sem capacete e correr o risco de ficar com o corpo em carne viva se cair da moto, como aconteceu comigo na juventude. Algumas pessoas acham que eu deveria poder. Eu não acho isso certo. Devemos tolerar algumas leis para a nossa proteção. Em parte, porque não são para nossa proteção individual. Não somos apenas indivíduos. Somos pessoas que representam uma comunidade política. Hoje, o Estado reúne cada vez mais informações pessoais de cada cidadão. Esta prática é perturbadora. A intromissão do governo em nossa vida privada pode fugir ao controle? "50 anos depois de 1984, de George Orwell ser publicado, ele ainda simboliza a alta ansiedade de se viver em um estado totalitário, no qual máquinas controlam e monitoram o pensamento das pessoas. No livro 1984, de Orwell, havia câmeras de TV na casa das pessoas. Não havia privacidade. Quando o personagem principal queria privacidade e a namorada dele queria sair para caminhar na floresta, havia câmeras secretas. Nós não temos câmeras na casa das pessoas, nem em florestas. O mundo está bem menos autoritário do que nos anos 40 e 80. Certamente há perigos e não quero minimizá-los. Existe necessidade de vigilância. O Estado é sempre tido como um empecilho à liberdade. Mas poderíamos viver em um mundo sem Estados? Acho que o Estado é um mal necessário. Não podemos viver sem o Estado, porque só ele pode criar normas que defendam os mais fracos e nos permitam viver juntos. Um mundo, um Estado. Poucos ousariam prever como serão os estados no futuro. Aceitaremos grandes entidades políticas? Ou nos fragmentaremos em nações cada vez menores? As nações hoje são muito pequenas ou muito grandes. Muito pequenas para enfrentar a globalização ou muito grandes para lidar com culturas distintas que exigem reconhecimento, outro governo. En quelque sorte, revendiquer une autre façon d'être gouverné, que ce soit le Chiapas, seja em Chiapas, no México, que ce soit, ou nas guerras civis crônicas de grandes países africanos como a Nigéria ou o Congo, antigo Zaire, ou as guerras civis endêmicas que atingem muitas pessoas no Sul. Un très grand nombre de pays du Sud. Até pouco tempo atrás, o Estado controlava todas as políticas nacionais e internacionais. Hoje, as decisões geralmente dependem dos objetivos de grandes multinacionais. Criada originalmente para incentivar os países a negociar ao invés de guerrear, a Organização das Nações Unidas é formada por 185 países e emprega mais de 52 mil funcionários públicos.
Desde a fundação, a ONU gerou muitos tratados internacionais. I am particularly pleased to see that the summit renewed the call for eradication of poverty, because I am convinced that poverty and peace cannot coexist. Qual é a melhor forma de combater a doença? Hoje pode ser combatida só em um país, quando se tem aviões, navios, trens, ônibus, carros e bicicletas atravessando fronteiras. As pessoas podem infectar outras em outros países facilmente. É preciso combater doenças internacionalmente, através, por exemplo, da Organização Mundial de Saúde e das Nações Unidas. Da mesma forma, a Unesco pode fazer muito pela educação em Paris e no mundo todo. A globalização da economia está desgastando alguns poderes tradicionais do Estado. Hoje, as leis de comércio internacional dependem muito de tratados entre países ou da Organização Mundial do Comércio. Na Assembleia Geral da ONU, as forças econômicas e militares mais poderosas ditam o rumo a ser tomado. Os países mais pobres nem sempre se sentem justamente representados. É possível imaginar um mundo em que cada habitante reconheça um governo mundial? Em um grande espaço de tempo, com as próximas gerações, nós vamos ver lealdade para uma comunidade maior. No momento, as lealdades tendem a se basear nas nações. Muita coisa nas nações-estado mantém as lealdades dessa forma. Elas precisam aumentar os impostos, precisam ter a lealdade dos cidadãos para que paguem seus impostos, precisam de exércitos e marinhas, talvez menores, mas precisam ter esses defensores. Homens e mulheres dispostos, literalmente, a dar a vida. A lealdade à nação e Estado não acabou. Em toda a história, a humanidade tentou modificar a estrutura do Estado. A instituição que limita a nossa liberdade. O povo ainda tem uma arma, a revolta. Rebelando-se, ele pode tomar de volta com uma mão o que deu com a outra poucos anos antes. A história teve períodos de monarquia e anarquia desde o início da política. Sem o Estado, seria difícil proteger a vida e os bens dos indivíduos. Nós teríamos que fazer nossas próprias leis. Apesar de todas as desvantagens da autocracia, da monarquia e das restrições impostas, as pessoas quase sempre se voltam e se submetem a alguma forma de poder. A longo prazo, a anarquia é pior do que o poder. Now! We said we wanted democracy now! Até estabelecermos uma consciência social global, o Estado continuará sendo o melhor lugar para expressar nossas diferenças e mostrar em que concordamos.
Versão brasileira, Audio News.